828 metros. Essa é a altura do arranha-céu recorde de 150 andares do Burj Khalifa em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A construção mais alta já construída. O edifício mais alto do mundo. Para quem nunca viu uma estrutura tão grandiosa, talvez seja muito difícil imaginar toda a escala de uma obra-prima arquitetônica. No entanto, este prédio não está no limite das nossas capacidades. Experimente agora imaginar um edifício cujas janelas se abrem para o espaço, talvez onde a lua quase pareça mais próxima do que o centro comercial localizado na porta ao lado. Talvez possamos ir um pouco mais longe. Tente imaginar um arranha-céu com 1 bilhão de andares. Como alguém poderia realmente trazer essa ideia insana para a realidade? Contarei a vocês um pouco mais tarde. Enquanto isso, quero apresentar a vocês outra estrutura gigante que em um futuro próximo pode quebrar o recorde do Burj Khalifa. Esta é a pirâmide da megacidade de Shimizu, um projeto de 240 andares que está sendo desenvolvido ativamente por arquitetos japoneses. Em seu design, lembra um pouco a sede futurística da Tyrell Corporation, do celebrado filme culto de ficção científica Blade Runner. O tamanho da estrutura será 14 vezes maior do que a da pirâmide em Quéops. Ele consistirá em 204 construções piramidais menores, cada uma com área igual à do enorme Luxor Hotel em Las Vegas. Apesar do maior número de andares, a pirâmide Shimizu será um pouco menor do que o Burj Khalifa, apenas 730 metros. Mas ela compensa isso com seu impressionante tamanho em área e sua capacidade espantosa de acomodar mais de 1 milhão de pessoas. Pois é, este projeto pode parecer um pouco ambicioso, mas os arquitetos já estão sonhando com superconstruções ainda maiores. Você pode perguntar, seria mesmo possível para alguém criar um super edifício com 1 bilhão de andares? Obviamente, nada impede que você coloque um tijolo sobre um tijolo sobre um tijolo indefinidamente, ou construa um andar sobre o outro e assim por diante. Mas quanto mais alto um edifício sobe, maior é a dor de cabeça para os construtores. Em primeiro lugar, a força da estrutura empurra para baixo uma pressão cada vez maior sobre si mesma, quanto mais alta e, portanto, mais pesada ela for. Ou seja, se você não criar algum tipo de base resistente, a parte superior se tornará muito grande para a inferior suportar e toda a estrutura entrará em colapso, achatando-se como uma panqueca. De acordo com os cálculos de um dos criadores do Burj Khalifa, William Baker, um arranha-céus com 8.849 metros de altura, um pouco mais de 10 vezes a altura do Burj Khalifa, precisaria ser construído sobre uma base de aproximadamente 4,1 mil quilômetros quadrados. Essa altura foi escolhida por ser 1 metro mais alta do que o pico da montanha mais alta acima do nível do mar do planeta, claro, o Monte Everest. A área na base para tal estrutura teria que ser aproximadamente igual à área da Polinésia. No entanto, é muito mais do que difícil preparar um local desse tipo para uma fundação tão grande. A razão disso é que, para se construir uma fundação banionesca tão gigantesca, a área coberta provavelmente seria marcada e cortada por cursos de água e talvez até contivesse montanhas ou vales. Se essa fundação de estilo normal fosse abreviada minimamente, o edifício construído sobre ela se dobraria como um castelo de cartas, mas William Baker propõe outra possibilidade: construir arranha-céus em torno de um núcleo central menor, mas ainda poderoso, que poderia então suportar várias colunas que, por sua vez, sustentariam o edifício. Desta forma, a base pode ser significativamente reduzida. Se alguém fosse construir um edifício usando esse método de pedestal, e se alguém ainda usasse uma base de 4.000 quilômetros quadrados de área, de acordo com o método de Baker, ele poderia hipoteticamente atingir os estonteantes 59.000 metros de altura, ou cerca de 6 2/3 vezes mais alto que o Monte Everest. Isso é aproximadamente 10.000 andares, 1 ou 2 andares a mais ou menos. É verdade que mesmo com uma base terrivelmente forte, construir tal arranha-céu não seria fácil de maneira nenhuma, meio ou forma.
Nessa altura, os furacões e ventos fortes são frequentes e problemáticos. Eles explodiriam contra as laterais da estrutura e criariam uma turbulência poderosa e possivelmente mortal. Os ventos podem balançar o prédio para frente e para trás durante as tempestades, tornando a estrutura um tanto perigosa para se morar. Na verdade, todo o prédio poderia ser destruído. Para evitar tais dificuldades, propõe-se que os arranha-céus sejam construídos de forma mais aerodinâmica para que sejam menos danificados por redemoinhos, furacões e tornados. Uma forma circular, oval, um triângulo e um losango com recantos redondos, onde os cantos dedilhados foram todos propostos e funcionariam melhor do que um quadrado. Também necessário metamateriais super fortes e altamente resistentes. Talvez o novo e bastante inovador alumínio transparente possa ser usado. Este material incrível é 3 vezes mais forte do que o aço e transparente para inicializar, ou talvez os nanomateriais, já que alguns deles, segundo os cientistas, são quase completamente impossíveis de destruir. Mas mesmo depois de ter construído um super edifício com um material tão exótico, você provavelmente ainda vai estressar sua cabeça ao máximo por causa do interminável problema dos elevadores. Os elevadores convencionais tendem a ocupar muito espaço e em um edifício tão enorme não haveria quase nenhum espaço sobrando para nada, exceto postos de elevador. No entanto, os mais recentes desenvolvimentos no design e na criação de elevadores de catapulta super compactos e ultra rápidos podem resolver a questão. Também existe uma ideia promissora de voar para cima e para baixo no exterior do edifício usando balões de força industrial. Vou acreditar quando puder ver. Digamos que os engenheiros consigam solucionar esses problemas e superar a marca de 10.000 andares. Agora, tentemos escalar mentalmente mais alto e construir um arranha-céu de 100.000 andares. O topo dessa extravagância arquitetônica alcançará o espaço próximo à Terra. E de repente, ele estará bem no meio de um depósito de lixo de microgravidade, cheio de destroços de estações espaciais, sondas, cometas e asteroides. De acordo com as estimativas da NASA, cerca de 170 milhões de remanescentes de satélites já estão na nossa atmosfera, de minúsculos pontos a pedaços bastante grandes de maquinários quebrados. E ainda por cima, a velocidade de muitos desses objetos chega a mortais 56.000 km por hora, algo como a velocidade de uma bala disparada de um rifle de assalto Kalashnikov. Os cientistas estão prometendo limpar essa área de detritos em um futuro próximo. Eles já testaram algo chamado de dispositivo Remove Debris, uma espécie de arpão espacial de alta tecnologia com uma rede que durante os testes conseguiu recolher uma boa quantidade de lixo espacial. E especialistas do Surrey Space Center criaram um modelo de aspirador orbital com uma espécie de vela capaz, garantem eles, de realizar a limpeza geral de todo o espaço próximo à Terra. Assim, pelo menos teoricamente, seremos capazes de continuar construindo nosso super arranha-céu sem temer que um pedaço de satélite ou um pedaço de foguete possa destruir tudo em um instante. Então, se colocarmos 100 mega arranha-céus, cada um com uma altura de 100.000 andares, um em cima do outro, teremos um mega prédio com 10 milhões de andares. E assim, se construirmos outros 100 dessas mega prédios um em cima do outro, então finalmente teremos nosso giga arranha-céus com um total de 1 bilhão de andares. Infelizmente, de acordo com os cálculos de especialistas, mal há material e energia suficientes no mundo inteiro para modelar até a metade de uma construção como um giga-edifício. Para isso, precisamos dos recursos de outros corpos celestes. A julgar pelo rápido ritmo de desenvolvimento da ciência e da tecnologia, de acordo com algumas previsões, isso será possível nos próximos séculos. Nesse momento, então, finalmente, talvez, seja possível encapsular uma estrela com um enxame de satélites coletores de energia com que poderemos consumir tanta energia quanto nossos corações desejarem. Os materiais de construção podem ser emprestados de quaisquer outros planetas e asteroides próximos ricos em recursos. E finalmente, um arranha-céu aparecerá com 1 bilhão de andares, o que provavelmente não será apenas um edifício
ou mesmo uma cidade, mas algo como um mundo inteiro em si mesmo. Ele poderia ser envolvido por uma concha flexível preenchida com uma atmosfera artificial, iluminada pela luz de um sol feito pelo homem. Dentro de seus diferentes setores, as pessoas viajarão em elevadores supersônicos e entre diferentes seções em algum tipo de aeronave ou mesmo espaçonave. Mas no ápice de nosso giga arranha-céu estará a própria Lua, e nosso companheiro lunar pode até colidir com nossa estrutura se não formos cuidadosos. Portanto, teremos que proteger nosso prédio de tombar com a nossa luz noturna eterna usando, digamos, uma grade protetora. Ou podemos até ter que remover nosso satélite um pouco da Terra para uma distância segura, um pouco mais longe. Ainda assim, o principal problema com nosso prédio será seu preço inacreditável. Provavelmente custará centenas de trilhões de dólares, o que é bastante. Com essa quantia de dinheiro, poderíamos alternativamente dar a cada habitante do planeta um pagamento fixo na casa dos milhões de dólares, ou mesmo alugar uma frota de dezenas de enormes naves espaciais. Ninguém realmente quer prédios super altos se tiver que pagar pela maior parte deles do próprio bolso. Mas se algum dia, digamos, alguma catástrofe global, cataclismo ou epidemia levasse todos nós a termos que nos esconder juntos no mesmo prédio, vamos ver se nosso giga arranha-céu poderia abrigar toda a humanidade. Agora, em nosso planeta, temos uma população de cerca de 7 bilhões e 600 milhões de pessoas. De acordo com alguns cálculos, 10 pessoas de altura e peso médios podem ficar em pé em 1 metro quadrado. Assim, um quadrado com lados de 28 km de comprimento, dando-lhe uma área de 784 km quadrados, poderia acomodar toda a população da Terra. Isso é um pouco maior do que a área total da cidade de Nova York. Muitos especialistas estão bastante confiantes de que um edifício do tamanho de uma cidade poderia ser construído hoje. No entanto, para encaixar todos da Terra nessa estrutura, eles teriam que ficar ombro a ombro e costa com o rosto com todos os seus vizinhos. Viver nessas condições é obviamente impossível. Não queremos ser embalados em tal edifício como sardinhas em lata ou macacos em um barril, por assim dizer. De acordo com os padrões da ONU e da Unesco, uma pessoa precisa de um espaço de pelo menos 30 metros quadrados para viver em qualquer lugar próximo a um estilo de vida normal, e precisaremos de espaço para acomodar comunicações, instalações comuns e auxiliares e etc. Então, se considerarmos que cerca de 500 pessoas podem ser acomodadas confortavelmente em um andar de um arranha-céu moderno, então um pouco mais de 15 milhões deles serão necessários para todos os habitantes atuais da Terra. Então, com 1 bilhão de andares, haverá espaço mais do que suficiente para estádios, parques, lagos e lagoas artificiais, áreas de recreação e todos os outros espaços que você puder imaginar. Com o tempo, se tal situação acontecesse, teremos até espaço suficiente para uma pequena civilização alienígena morar conosco se necessário. Se você quiser saber mais sobre os incríveis edifícios e construções incríveis do futuro, não perca nenhum dos nossos vídeos. Agora mova o mouse e dê uma curtida. E certifique-se de clicar no sininho para ativar as notificações sobre novos episódios. Há muito mais coisas interessantes, emocionantes e simplesmente divertidas pela frente. Em breve, no canal Riddle perto de você.